aqui agora para falar de ar-condicionado. Sim, porque com esse calorzinho, quem não gosta de um ar-condicionado bem fresquinho, não é mesmo? Ai, chegando o verão, é um ótimo assunto. Mas será que nós sabemos usar o ar-condicionado direitinho? Será que é só o ar-condicionado que refresca o calor? Como será que a gente pode fazer para aliviar o calor e usar o aparelho da melhor forma possível? Vamos aprender? E para nos ensinar, nós temos aqui o Dr. Albert, que é médico, e hoje é o Dia dos Médicos. Parabéns, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui dividindo com a gente. E Muito também, obrigado pelo convite. obrigada. E também muito obrigada ao Daniel, engenheiro que está aqui para falar sobre a sua área, a área que ele trabalha em São Paulo. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço pelo convite, Fresquinho. É um prazer estar aqui. Ah, então vamos lá, vamos conversar então, que eu sei que o tempo de vocês é bastante corrido, não é mesmo? E as crianças têm muito o que aprender e elas não gostam muito de ficar ouvindo, não é mesmo? Muito tempo. Ai, eu tenho uma mania de falar demais. Ai, me desculpem, pode me interromper. E eu peço desculpa por ter te interrompido, Albert. A gente, no final, vai te dar mais parabéns no final da entrevista. Então, vamos lá. Bom, a minha primeira pergunta é assim, tem muita gente, né, que coloca o ar-condicionado bem fresquinho. Ai, eu adoro, porque eu gosto de tudo bem fresquinho como eu. E aí coloca lá na temperatura 18 graus, né? E aí eu pergunto, né? Uns gostam de temperatura bem fresquinha, como eu, e tem gente que reclama, né? Eu vejo as crianças, às vezes, ficam até com a boquinha roxa, os velhinhos ficam tremendo, né? E eles ficam muito friorentos. Então, também tem as pessoas reumáticas, né? Que dizem que elas têm muita dor, né? Com o frio. Aí eu pergunto, existe uma temperatura é, melhor para o uso do ar-condicionado? Sim, Fresquinho, existe. Existe uma faixa de temperatura que ela já é estipulada há vários anos e baseada em estudos, né? É uma faixa ideal de temperatura e umidade, que é 24 graus mais ou menos 2, ou seja, de 22 a 26 graus, e a umidade relativa em torno de 50% para ambientes condicionados. Esses são os parâmetros que são usados para projeto de sistemas de ar-condicionado. Essa faixa já é usada há bastante tempo, e sei lá, a década de 60, 70 é usada essa faixa, e é a faixa de temperatura em que maximiza o conforto térmico, né? A, a pessoa, ela se sente confortável, né? A pele fica seca, ela não fica suando, e então, baseado nesses estudos, essa é a faixa ideal. Só que essa faixa, ela atende da faixa, as pessoas que se sentem confortáveis nessa faixa é ali de aproximadamente 80 a 90% dos ocupantes, ou seja, ela não vai ser totalmente confortável para 100% das pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto de tudo fresquinho, né? Aí eu já sinto calor, começo a ficar suada, borra a minha maquiagem. Aqui como que a minha maquiagem tá borrada? Porque a gente não tá no 18 graus, né? Eu acabei não colocando o ar nos 18 graus que eu gosto, né? Mas eu vejo muito, a gente tem que pensar nos outros, né? Eu vejo muita gente, assim, às vezes tremendo de frio quando o ar tá bem fresquinho do jeito que eu gosto. Agora eu pergunto ao doutor Albert,
como que a gente faz, né, com as pessoas, esse 20% aí de pessoas que ainda não se sentem confortáveis, né? Que a sensação térmica delas, elas sentem muito calor, né? Existe alguma coisa na medicina, na área da saúde, que essas pessoas possam fazer para aliviar esse calor delas, né? Para que elas não dependam tanto do ar condicionado no talo, por exemplo? Muito boa pergunta, bem pertinente ao assunto. Primeiro, a gente tem que ter um esclarecimento sobre a importância do estado de hidratação da pessoa. Então, muitas das vezes, uma desidratação leve é comum ser ignorada e dá uma sensação de mal-estar. Pode até simular uma febre, né? Então, essas pessoas têm que estar bem, sempre procurar ter uma hidratação legal, que vão estar nesses 20% que não estão. Outras, crianças são diferentes de idosos e pessoas, às vezes, que não cuidam da sua saúde ou não perceberam que é importante cuidar de adequadamente da saúde e podem ter essa sensação. Vamos dar o exemplo: hipertensos controlados, diabéticos que por natureza são muito desidratados, doentes renais crônicos, pessoas com doença da tireoide. Todos esses precisam ver se realmente estão cuidando da sua saúde. Agora, medidas que você pode fazer de maneira paliativa, de maneira geral, além da boa hidratação, é o seu vestuário. Se será que está num vestuário adequado, que permite a transpiração, é importante que a roupa ela deixe o seu corpo suar. Cada grama de suor elimina mais ou menos 500 a 600 calorias na evaporação. É muito interessante essa relação. Claro que oscila de corpo a corpo, idade a idade e se a pessoa tiver alguma doença. Então é muito importante o vestuário também. Outra coisa é a questão de uma alimentação que não tenha uma digestão muito pesada no, quando está com muito calor. Isso vai ter um desvio do fluxo sanguíneo, um trabalho maior, vai precisar de mais água. Então é importante ver isso: alimentação, vestuário, hidratação e controle da sua saúde. Nossa, nossa, quanta coisa, né? Que a gente não presta atenção, que a gente pode fazer, cuidar do nosso corpo, né? Cuidar desse corpo para que esse corpo ele viva melhor, seja no verão, no inverno. E é também uma questão de saúde que pode ser algo sério, né? Pode ser, Pois por é. exemplo, né, essa desidratação, essa questão, né, se a pessoa está realmente com um desconforto térmico muito grande, é legal ela procurar logo um médico, né? Para verificar se tem alguma diabetes, se tem uma hipertensão, né? Cuidar mesmo da saúde, né? E não só jogar o ar-condicionado lá em cima, né? E de repente esses fatores todos passarem desapercebidos. Poxa, eu não sabia que eram tantas as possibilidades, né, da pessoa ter tanto desconforto térmico, né, dessa desidratação, inclusive, né? Porque nós precisamos sempre estar ingerindo bastante água. Ah, eu adoro água, meu ambiente é todo água, para ficar bem fresquinha. É, e assim, antes que eu comece a falar demais, engenheiro Daniel, por favor, como que fica a questão, então, assim, se a gente estava falando do corpo humano, né? O quanto que tem que cuidar da saúde, a gente está falando dos cuidados com a saúde no verão, mas e o ar-condicionado? O equipamento de ar-condicionado, ele precisa de alguns cuidados também, inclusive no verão? Sim, precisa, muitos cuidados. E o primeiro deles é esse que você tocou sobre a temperatura que está selecionada lá para ele manter o ambiente, né? Que é a temperatura de set point. Alguns equipamentos, eles
todos os equipamentos sempre vão ter uma temperatura mínima, isso varia, alguns é 18, alguns é 17, alguns é 15, né? Alguns é... Enfim. Só que aí o que acontece? Geralmente o pessoal chega, o ambiente está quente, ele liga o equipamento de ar-condicionado e coloca na mínima temperatura possível que está lá. E muitas vezes também fica funcionando o dia todo na temperatura mínima. Primeiro, ele nunca vai conseguir fazer o ambiente chegar na temperatura que está marcando no set point, seja 16, 17, 18 graus. Ele nunca vai chegar nessa temperatura. E tanto os equipamentos de ar-condicionado com compressor fixo, né, que é o liga e desliga, como o inverter, que ele varia a rotação do compressor para ajustar a temperatura, eles não vão chegar na temperatura. E se você usar essa temperatura de set point muito baixa, ele vai forçar o compressor. Ele vai funcionar mais tempo, no caso do inverter, na capacidade máxima, ou no caso do fixo, ele vai funcionar, vai ficar ligado o compressor o tempo todo. Então, quanto mais tempo o compressor fica ligado, claro, é um equipamento mecânico que tem uma vida útil. Então, se você deixa ele em 18 graus, ele funciona direto, sem desligar, o dia todo. Se você deixa ele em 21, 22 graus, que vai proporcionar a mesma temperatura no ambiente, ele vai desligar. Vai ficar, digamos, 20, 30% do tempo desligado. Até mais, dependendo. Chegando na temperatura, até mais tempo do que isso. Então, se você deixa sempre o ar-condicionado na temperatura mínima, você está, primeiro, reduzindo a vida útil do seu equipamento, porque você está trabalhando com o compressor quase o tempo todo. E, segundo, você está forçando o compressor, porque ele vai trabalhar numa condição ali de estresse. Então, isso também vai reduzir a temperatura, a vida útil dele. Então, não adianta deixar o ar-condicionado na temperatura mínima que ele oferece. Não adianta, você só está prejudicando o seu equipamento. Então, se você gosta, para a maioria das pessoas, 24 graus. Se você gosta um pouquinho mais frio, deixa 21, no máximo 20 graus. Porque assim você ainda está poupando o seu equipamento. E outra coisa, usar um set point muito baixo também no ar-condicionado, principalmente nos dias quentes, vai derrubar a umidade relativa, porque o ar-condicionado tira a umidade relativa do ambiente. Então, além desses problemas, você ainda vai estar num ambiente muito seco. Aí, a Fresquim, você também perguntou sobre as medidas de cuidado com o equipamento, né? Manutenção é fundamental. Um ar-condicionado, ele precisa de manutenção periódica. É igual o carro, que você tem que fazer as revisões na concessionária. Só que o ar-condicionado, você contrata um técnico para fazer a revisão para você. Ele vai vir, ele vai limpar os filtros, ele vai fazer uma limpeza completa no equipamento, ele vai verificar as condições de funcionamento, alguns ajustes que precisar ele vai fazer. Porque se ele for funcionando, a sujeira que vai acumulando, principalmente na unidade externa, né, que é a unidade condensadora, principalmente numa cidade poluída como São Paulo, a poluição do ar, a poeira, tudo mais vai acumulando nos trocadores de calor. E isso vai diminuindo a troca de calor. Conforme vai diminuindo a troca de calor, o compressor vai forçando mais, vai cair na vida útil dele. E a performance do equipamento não é o mesmo, porque a troca de calor é menor. Então, se você não fizer a manutenção, o seu equipamento não vai funcionar direito e vai perder um período precioso de vida útil. Então, é fundamental a manutenção do sistema do ar-condicionado. Nossa, eu tenho que chamar a manutenção, beber mais água, né, roupas fresquinhas. Eu acho que a maquiagem carregada também, né? Eu acho que dificulta um pouquinho, né? A gente começa a suar, começa a derreter tudo. Eu acho que o melhor é cuidar bem do aparelho ar-condicionado e cuidar da própria saúde, né? Mudando o comportamento, porque eu fiquei aqui pensando um monte de coisa enquanto vocês falavam. Eu fico imaginando que eu acho chique, né? Ai, eu acho chiquérrimo as pessoas irem trabalhar de terno, gravata. Eu acho muito lindo, muito chique, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Quando o doutor Albert te falou do vestuário,
Gente, como não suar nesse calor do Brasil, não é mesmo? Esse calor, a gente fica todo derretido, e aí não adianta colocar o ar-condicionado lá no 16 graus, bem gostosinho, né? Não adianta, e realmente as pessoas ficam, né? É realmente chocante para mim, o quanto que nós precisávamos mudar, né, de comportamento, né, para viver melhor o corpo humano e os nossos aparelhos de ar-condicionado, não é mesmo? Mas além, né, eu fico pensando, né, que muitas vezes esse pessoal chique, né, que sai do trabalho, né, e vai, quer refrescar, né? Quando você falou, doutor Albert, de tomar bastante líquido, né? Eu fiquei aqui pensando, o pessoal sai do trabalho, né, às vezes com muito calor, e eu digo os adultos, sem crianças, os adultos, que só eles podem, né? E tem alguns que nem podem tomar bebida alcoólica. A famosa cervejinha geladinha, ou uma caipirinha bem geladinha, para os titios adultos. Doutor Albert, refresca também? Excelente pergunta. Aí a gente precisa entender algumas coisas no funcionamento do nosso corpo. Nós temos um termostato, digamos assim, numa região dentro da cabeça, chama hipotálamo. E ele pega as medidas, digamos assim, a grosso modo, que a gente recebe de diversas partes do corpo, na pele e nas mucosas. Mucosas, essa região úmida, como a boca e outras, né? O que que acontece? Quando você entra em contato com uma substância muito fria, um cubo de gelo, ou uma bebida gelada qualquer, eles vão mandar essa informação que vai ser processada e vai dar uma sensação fake de alívio. O problema da bebida alcoólica é que geralmente ela é servida fria e ela dá essa sensação inicial que é rápida e pouco duradoura. Só que o álcool, ele infelizmente, ele tem um efeito posterior diurético e a pessoa vai perdendo líquido em excesso. E isso vai acabar prejudicando. Então a pessoa precisa consumir água mesmo, água pura. Você pode até eventualmente ter uma bebida, mas beber bastante água. Nada de excesso, obviamente. Mas para matar a sede não há nada melhor que água. É isso que vai manter o corpo funcionando. Nossa, vocês ouviram, criançada? Fala pro titio, pra titia, pros papais e mamães, que às vezes quer, vou tomar uma cervejinha para refrescar. Olha só, você pode ficar ainda mais desidratado. Isso mesmo. Falando aí, né? Vocês falaram aí em fake news, né? Só uma coisa, Fresquinha, Fake. doutora Albert. Porque normalmente a gente ouve falar que é para tomar água quando for tomar vinho ou uísque, né? E a gente não pensa em tomar água quando toma cerveja, né? Acho que até justamente por ser uma bebida mais leve, né? Mas é também, exatamente, esse ponto do Dr. Albert é muito importante. É a gente tomar água também quando está tomando cerveja. Exatamente. Esse é um ponto que a gente sempre descuida. Lembrando que a resposta básica do corpo é no frio fechar os vasos, no calor abrir os vasos. Mas os vasos correm o quê? Sangue. E o corpo precisa de água. Então, não pode judiar do corpo. Por isso que eu falei bastante também junto, quando a pessoa vai comer alguma coisa, beber, algo leve no calor, para justamente facilitar o trabalho do corpo. Então, é importante sempre essa questão. Uhum. Nessa questão, aqui em São Paulo, na quarta-feira é dia de feijoada, né? Então o pessoal sai dos escritórios, vai, come aquela feijoada e volta para trabalhar, né? Aí que tem o É, desconforto mesmo com o ar-condicionado, né, Fresquinho? exatamente. Desculpa interromper, desculpa. Não, imagina. Eu gostaria de fazer uma colocação. Esse é um exemplo muito interessante, porque a pessoa está no calor, vai lá, coloca qualquer líquido na boca, tem uma sensação de alívio imediata, mas logo passa, então ela continua tomando. Se engana, não bebe água.
come uma feijoada por cima, vai ter um processo digestivo que vai ter um desvio maior do fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. Aí vai acontecer o quê? A resposta do organismo. Ele vai dilatar os vasos, vai mexer com a pressão, a pessoa vai ficar mais mole, raciocínio mais lentificado. Se ela tiver alguma doença de base, ela pode passar mal, desmaiar, pode acontecer um simples almoço, por não cuidar. E aí não adianta, como o senhor Daniel falou, só pegar o ar-condicionado e pôr no máximo, sendo que o Uhum. problema está no corpo da pessoa. Sim. Isso Muito sem falar que a produtividade da pessoa também cai, né? Numa condição Com certeza. assim. Sim, sim. Nossa, está sendo muito bom conversar com vocês dois. Olha quanta coisa que a gente faz, né? No nosso dia a dia, a gente vê os titios, as titias fazendo os papais e as mamães, e coisas que a gente pode evitar, não é mesmo? Coisas que a gente pode melhorar. Olha só, tá vendo, criançada? Ensine para o papai e para a mamãe, para os titios, para titias, que no verão é importante usar roupa leve, que é importante comer comida leve, se hidratar bastante, não exagerar nas bebidas alcoólicas. Tudo isso vai fazer com que o corpo ele consiga ter um melhor conforto térmico. E não adianta brigar com o ar-condicionado. Vai trocar de aparelho a vida inteira de ar-condicionado, não é mesmo? Não é corpo e faz mal para o ar-condicionado. Então, no verão, a gente vai ter que aprender a cuidar bem da gente, aprender a cuidar bem do nosso aparelho de ar-condicionado, que essa mensagem seja levada também para os donos de estabelecimentos, não é mesmo? Porque é uma delícia. Você está na rua, naquele calor, você entra numa loja, vem aquele gelinho na gente. Eu adoro. Mas isso pode comprometer muitas coisas, tanto o sistema do ar-condicionado, quanto a longo prazo, né? A própria saúde das pessoas, não é mesmo? Que eu acho que o ar condicionado muito gelado, assim como a cervejinha gelada que vai tomando para desaquecer, tudo isso fica um fake, né? A gente falou em fake, né? Cria uma sensação que está resolvendo e, na verdade, só está mascarando um problema que vai pintar por aí. Não é isso? Isso mesmo. Eu acho que eu entendi. E a criançada aí, aprendeu? Espero que sim, espero que a gente tenha aprendido muitas coisas boas hoje nessa entrevista sobre ar-condicionado e saúde, não é mesmo? E nada melhor do que conversar com alguém que entenda, né? Nessa época de fake news, a gente acaba, assim, vamos dizer, indo muito pela opinião, né? Muita informação, e muitas vezes não é informação baseado na ciência, no saber, nos estudos que são tão importantes para nós. Né? Acho que mais do que nunca a gente está vivendo esse dilema. Né? Eu queria já agradecer, deixar meus agradecimentos aqui a vocês, em nome da BMX Engenharia, agradecimento para quem estiver assistindo. Curte aí o nosso canal, deixa seu like, deixa aí, inscreva-se no nosso canal, né? E eu queria muito agradecer vocês dois. E assim, nas últimas palavras de vocês, né? O que mais que vocês gostariam de dizer para acrescentar em relação ao uso do ar-condicionado e à saúde em tempos de calor? Bom, Fresquinho, acho que hoje, né, o ponto principal que está sendo discutido muito quanto ao ar-condicionado é com a questão da pandemia do coronavírus, né?
Mas isso é assunto para uma outra live, porque é um assunto que vai dar pano para manga. Saíram algumas matérias, né, na imprensa, e tal, falando de estudos, que o ar-condicionado é um vilão que ele pode espalhar o coronavírus. Assim, até algumas recomendações saíram para não usar ar-condicionado, mas isso não é verdade. Em algumas situações, sim, o ar-condicionado pode espalhar o vírus, principalmente se ele não tiver com uma manutenção adequada, mas quando você tem um sistema aí o ponto principal é a renovação de ar. Se você tem um sistema com renovação de ar e tudo com feita a manutenção, uma limpeza periódica, então ele não vai ajudar na transmissão do vírus. Mas isso, repito, é um assunto muito amplo que a gente tem que falar assim com mais cuidado e numa outra ocasião. Muito, muito boa ideia. Eu vou te chamar aqui de novo para conversar sobre isso com a gente, tá bom? Uhum. Muito Estou à obrigada. disposição. Doutor Albert, suas últimas palavras. E mais uma vez, muito obrigada. E parabéns pelo Dia do Médico. Vocês que estão na linha de frente, né? A gente falou aqui de Covid, a gente às vezes não quer falar muito sobre esse assunto, mas é importante. Estou vendo aí o uso de máscara, muito importante, muito bem lembrado. As crianças também usem máscara, falem para os papais usarem, né? Vamos nos cuidar, vamos cuidar um dos outros, vamos ouvir o que a ciência diz para a gente, o que a medicina diz, né? Por favor, e muito obrigada e parabéns pelo trabalho de sempre. A você que hoje representa aqui todos os médicos do planeta. Parabéns. Parabéns, Muito, doutora Alves. muito obrigado, fico muito agradecido e lisonjeado. Eu gostaria de deixar como últimas palavras a mensagem sim, do bom senso, né? A pandemia tem deixado muitas sequelas em termos de doença, ainda é um campo desconhecido e muita discussão. Tem pessoas que não sabiam que estavam doentes e aí passaram pelo Covid e graças a Deus não foram embora, mas o Covid deixou lembranças. E só que mais que isso, eu acredito que a sequela psicossocial foi a maior, está sendo a maior, está devastando muitas famílias. Mas o importante é ter positividade, lembrar de ter bom senso, tomar cuidado e, só para não esquecer, beber muita água, que ajuda muito no Covid também. Só fazendo um pequeno adendo, acho que é um assunto amplo mesmo, mas como está relacionado com o tema de hoje, só para saber, toda infecção de via aérea superior viral, a primeira fonte de defesa é uma estrutura que está aqui dentro, chama anel de Waldeyer. É um sistema de defesa que vai encarar primeiramente essas afecções virais. Digamos assim que o vírus entra, há umas células, chamam células dendríticas. Elas captam o bichinho e levam para um lugar e concentram. Geralmente nas adenoides, popularmente conhecida como carne esponjosa. E as amígdalas, para quem tem, também trabalham junto com isso. E aí, nós temos uns anticorpos que agem já de cara, antes da resposta sistêmica. E eles precisam do muco para poder expulsar. E não há melhor diluente produtor de muco do que um bom estado de hidratação. Então a água nos protege e nos defende também. Poxa, bora tomar água, não é mesmo? Que delícia de papo! Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Foi muito divertido. Está bem? E voltem sempre, quando quiserem, com novas sugestões. Vocês são muito, muito bem-vindos. E muito obrigada pela contribuição de vocês. Agora eu tenho que me despedir. Eu detesto despedidas. Mas fazer o quê, né? Vamos dar tchau para o nosso público? Vamos, nós três? Vamos lá?
Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. É um prazer Muito estar aqui. obrigado. Muito obrigado pelo convite. Às ordens, sempre que precisar. Eu também, sempre às ordens.